Boa tarde a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela possa estar reinando em seu coração. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui nessa tarde totalmente dependente da sua misericórdia, totalmente dependente da sua graça. Eu queria convidar a você a tirar aí uns 10 a 15 minutos para que você possa ouvir essa palavra nessa tarde. E que essa palavra do Senhor, ela possa falar profundamente ao seu coração. Vamos fazer uma oração? Eu gostaria que você fechasse seus olhos para nós concentrarmos aqui e agradecêssemos a Deus por essa tarde. Agradecêssemos ao Senhor pela sua bondade. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te louvamos ao Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua misericórdia. Meu Pai, eu quero entregar nessa tarde a cada um que está aqui ouvindo a tua palavra. Eu quero entregar nessa tarde a cada criança que está aqui ouvindo a tua palavra. A cada um, Senhor, que se dispôs a estar aqui nessa tarde para ouvir a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra fale a esse coração, que a tua palavra traga viva, que a tua palavra renova as nossas forças nessa tarde para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 81. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 81, do versículo 11 até o versículo 16. E que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração. Salmo 81, versículo 11 ao versículo 16. A palavra do Senhor, ela fala assim ao nosso coração nessa tarde. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria não contra os seus adversários. O que aborrece ao Senhor se lhe submeteria, e isso lhe duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém? Deus e Pai, aqui está a tua palavra lida nessa tarde. Que a tua palavra, Senhor, ela penetre os nossos corações. Que a tua palavra, meu Pai, ela vem agora, Senhor, nos trazer um avivamento. Espírito Santo, nessa tarde, onde quer que essa palavra esteja chegando, a esse coração que precisa agora de um avivamento, esse coração que precisa de esperança, esse coração que precisa ouvir a voz do Senhor, que o Senhor fale profundamente, em nome de Jesus, amém e amém. A palavra do Senhor, ela vem para nós nessa tarde, no livro de Salmo. Eu quero deixar uma palavra para nós agora, nessa tarde, no livro do Salmo. Quando nós lemos o livro de Salmo, nós encontramos no livro de Salmos orações, nós encontramos cânticos. Quando nós lemos o livro de Salmo, nós encontramos expressões vivas de fé em Deus. Quando nós lemos o livro de Salmo, nós encontramos lamento em tempo de crise. Muitos salmos que foram escritos, eles foram escritos no tempo de dificuldade. Ele foi escrito no tempo de lamentos, tempos de provações. E os salmistas relataram como Deus proveu, como Deus proveu toda aquela situação. Quando nós lemos o livro de Salmo também, nós vemos confissões e pedido de perdão. Nós vemos no Salmo 51, Davi ali pedindo perdão aos seus pecados. Então, quando nós lemos o livro de Salmo, nós encontramos ensino, nós encontramos sabedoria para a nossa vida.
E esse Salmo 81, esse salmo é escrito por Asaf. Quem era Asaf? Asaf foi um levita que liderava os músicos no templo e na era do rei Davi. Asaf foi um homem escolhido por Deus para estar ministrando na casa do Senhor. E esse salmo, o salmo de 73 até 80 e poucos, é constituído Asaf. E Asaf, ele relata aqui nesse salmo aqui, uma negligência que o povo de Israel fez diante do Senhor. E eu queria falar nessa tarde aqui para nós do perigo de não darmos ouvido à palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus ela tem chegado ao nosso coração. Talvez você que está aqui nessa tarde, talvez você que está aqui não esperava. Você não esperava que a palavra seria pregada aqui nessa tarde. Você não esperava que canções de louvor e adoração fossem ministradas aqui nessa tarde. Mas a palavra está chegando ao teu coração. A palavra está batendo no teu coração. E eu queria, nessa tarde, te alertar o perigo de negligenciar ouvir a voz de Deus. O perigo de não atentar para a voz de Deus. Porque Deus está falando. Desde a criação do mundo, desde a queda do homem, Deus tem falado ao coração do homem. Deus tem procurado um relacionamento com o homem através da sua palavra. Os céus glorificam a Deus, a natureza glorifica a Deus, mas Deus tem agrado de ter comunhão com o homem através da sua palavra. Então, nessa tarde, primeiro ponto aqui que eu quero destacar para nós, o que pode nos acontecer quando não damos ouvido à voz de Deus. Talvez você que já ouviu várias vezes a palavra de Deus, eu quero trazer um alerta para o seu coração. O que pode nos acontecer quando não damos ouvido à voz de Deus? O primeiro perigo aqui, que nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, quando não damos ouvido à voz de Deus, é o próprio Deus deixar com que nós andemos na teimosia do nosso coração. O primeiro ponto aqui, e perigo de não darmos ouvido à voz de Deus, é o perigo de nós andarmos aqui na teimosia do nosso coração. Olha o que é que o salmista falou no versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Versículo 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, como isso é pesado. Como isso é perigoso quando Deus, Ele permite que o homem ande nos seus próprios desejos. Como isso é perigoso quando Deus retira a sua misericórdia. Como isso é perigoso quando Deus te permite você andar nos seus caminhos, na dureza do seu coração. Olha o que a palavra de Deus nos fala no livro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 24, a palavra fala assim: por isso Deus o entregou, tais homens, à imundícia, pelas suas concupiscências de seus próprios corações, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à nudez. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente entre suas sensualidades, cometendo torpeza homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. Olha que palavra! Paulo está escrevendo aqui a carta a Romanos e ele está falando que Deus entregou aqueles homens, aqueles que estavam rejeitando a mensagem do Evangelho, Deus entregou ele nas suas paixões, Deus entregou ele nas suas sexualidades, Deus entregou ele nos seus enganos, nos seus corações. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui, de não darmos ouvido à voz de Deus, o primeiro perigo é o perigo de Deus deixar com que andamos no nosso desejo e nas nossas vontades. O segundo ponto é que, quando não damos ouvido à voz de Deus, o que isso pode acontecer? Podemos ficar vulneráveis ao ataque do inimigo. Primeiro, outro ponto aqui.
Quando nós não damos ouvido à voz de Deus, nós ficamos vulneráveis ao ataque do inimigo. A palavra do Senhor fala em 1 Pedro, versículo 5, 8. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando, rugindo, procurando uma oportunidade para destruir sua vida. Então, quando nós negligenciamos a voz de Deus, nós ficamos vulneráveis ao ataque do inimigo. Olha o que o salmista falou aqui. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de ponto lhe abateria o inimigo. Deus está falando aqui, falou para Israel, se Israel tivesse ouvido a minha voz, todos os seus inimigos eu tinha batido. Todos os seus inimigos eu teria derrotado. E nessa tarde, eu queria que você pensasse nisso. Você tem um inimigo. O inimigo seu não é o seu esposo. O inimigo seu não é o seu marido. A sua esposa. Não é o seu vizinho. Muitas vezes você pensa, é o meu vizinho. Muitas vezes você pensa que é uma outra pessoa. Não, a palavra de Deus fala que seu inimigo é Satanás. O diabo, ele está ao derredor. E ele está bramando. E ele está procurando uma oportunidade para destruir o seu casamento. Ele está procurando a oportunidade para destruir o seu relacionamento com o seu filho. Mas em Romanos, Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra nos aconselha a nos fortalecer no Senhor. Romanos 6, versículo 10, ele fala: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Então, meu amado, se você tem negligenciado a palavra de Deus, se você não tem ouvido a palavra de Deus, se você não tem guardado a palavra de Deus, você está vulnerável ao ataque do inimigo. O inimigo, ele vai se irarindar com a sua vida. O inimigo, ele vai armar uma armadilha para a sua vida. E só uma forma de você vencer o inimigo: revestido da armadura de Deus, dando ouvido à voz de Deus. Terceiro ponto aqui, como nós podemos, o perigo de não darmos ouvido à voz do Senhor. O terceiro ponto é recusar dar ouvido à voz de Deus pode nos levar a uma vida de derrota, fracasso. Podemos nos aprofundar em uma vida de pecado, levando-nos a um estado de pior a cada dia mais. Preste atenção nisso. Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, nós estamos sujeitos a ter uma vida de fracasso, a uma vida de derrota. Eu quero trazer um exemplo da palavra de Deus, um personagem bíblico, que foi dada uma ordem para ele, e ele não ouviu a voz de Deus. 1 Samuel capítulo 22, vai narrar a história do rei Saul. Saul, um homem levantado por Deus, mas Deus dá uma ordem para ele. Deus fala com ele: vai a uma cidade, você deve exterminar toda aquela cidade, você deve exterminar todos os moradores, os animais. Mas aquele homem, ele não obedece, ele traz o melhor daquela cidade. E a palavra fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então, versículo 24, então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo, dei ouvido à sua voz. Olha o perigo. Aquele homem, ele perde o seu reinado, porque ele não deu ouvido à voz do Senhor. Então, nós falamos aqui, trouxemos aqui 3 pontos sobre o perigo de nós negligenciarmos a palavra de Deus. Mas agora eu quero também falar de como nós somos beneficiados por darmos ouvido à voz de Deus. Nós falamos do perigo, agora nós vamos ver como somos abençoados e como, quando nós damos ouvido à palavra do Senhor. Primeiro ponto é que Deus disse a Israel que se eles ouvissem a sua voz e obedecessem, Deus os sustentaria com trigo mais fino. Olha o versículo 16, que é que Deus falou aqui: eu sustentarei com trigo mais fino, e se saciarei com o mel que escorre da rocha. Deus falou: Israel,
Se você ouvir a minha voz, você vai ser beneficiado. Vocês vão ter bênção. E uma das bênçãos, vocês vão ter um trigo mais fino. Vocês vão colher o mel que desce da rocha. Olha o que a palavra do Senhor nos fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses 4, 19. E Filipenses 4, versículo 19 fala assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossa necessidade. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, as nossas necessidades, elas são supridas em Cristo Jesus. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades, elas são supridas. Então eu queria que você nessa tarde pensasse nisso. Você tem sido suprido por Cristo Jesus? As suas necessidades têm sido supridas por Cristo Jesus? Então o primeiro ponto é isso. Segundo ponto, agora nós vamos ver como somos abençoados, como damos ouvido à palavra do Senhor. Quando damos ouvido à palavra do Senhor, nossos dias são acrescentados. Olha que interessante. A palavra do Senhor tem promessa para aqueles que dão ouvido à voz do Senhor. Quando nós vamos lá em Números, capítulo 21, versículo 6, a palavra do Senhor fala que o povo de Israel pecou. E Deus mandou serpentes ali, serpentes que mordiam o povo e o povo morria. Até que Moisés levantou a serpente de bronze para que todo aquele que olhasse para aquela serpente fosse curado. A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que anda no caminho da pecaminosidade, todo aquele que anda no caminho perverso, o salário é a morte. Mas aquele que dá ouvido à voz de Deus, os seus dias são acrescentados. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha aqui que o autor do livro de Provérbios vai nos dizer. Provérbios 3, versículo 1 e 2 fala assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Glória a Deus! Glória a Deus! Olha o benefício, olha como somos abençoados. Você quer ter uma vida longa? Você quer ter dias prósperos? Dá ouvido à voz de Deus. Olha o que fala Provérbios, capítulo 4, versículo 10, fala assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão anos de vida. Anos de vida. Uma vida longa, bem sucedida, ela vem através de ouvir a voz de Deus. E o terceiro ponto para nós finalizar, outro benefício de darmos ouvido à voz de Deus e a sua palavra, é a certeza da vida eterna. Eu queria falar com você um pouco sobre a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é algo que não se acaba, é algo que será eternamente, né? A palavra de Deus fala em João 5, versículo 24. João 5, versículo 24, tem um texto que vai falar para nós da importância de nós ouvirmos a voz de Deus. João 5, versículo 24 fala assim: em verdade vos digo, quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus! Um dos benefícios de nós darmos ouvido à voz de Deus é a certeza da vida eterna. Eu queria te perguntar a você nessa tarde: onde você passará a eternidade da sua alma? Se a morte chegar até você nessa tarde, se o Senhor pedir a sua vida nessa tarde, onde você passará a eternidade da sua alma? Talvez quantos de nós já fizemos uma programação onde nós vamos passar o Natal, onde nós vamos passar o Ano Novo? Quantos já fizeram uma programação de uma viagem? Quantos já fizeram a programação talvez até do ano 2026? Mas eu queria que você meditasse nessa tarde, onde você passará a eternidade da sua alma. A palavra de Deus fala que a alma é imortal, que um dia todos nós estaremos diante do Senhor, e a palavra de Deus está falando aqui, que aquele que dá ouvido à voz de Deus, ele não entrará em juízo. Ele não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O que é não entrar em juízo?
Entrar em não juízo é no dia do julgamento. Você não será condenado eternamente. No dia do julgamento, você não vai entrar em juízo, por quê? Porque você foi justificado diante de Deus se você tiver aceitado a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Então, nessa tarde, eu queria convidar a você a receber a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Talvez você que andou afastado, talvez você que está ouvindo essa palavra, mas não entregou a sua vida a Jesus Cristo nessa tarde. Se você quiser aceitar a Jesus Cristo, aqui nós estamos com o pastor William, está aqui o pastor William, da Igreja Batista aqui, ele vai estar orando pela sua vida. Talvez você que andou nos caminhos do Senhor e gostaria de reconciliar com o Senhor, aqui está o pastor William, ele estará ministrando essa reconciliação entre você e o Senhor. A palavra de Deus fala que se ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não deixe para hoje o que você pode fazer. Tome essa decisão o mais rápido possível.